Qual o problema de bater, colocar de castigo ou usar ameaça, assim, com a criança? Quando usa punição, castigo, ameaça, a gente acaba fazendo com que essa criança pare de fazer aquele comportamento. Então, naquele momento, ela vai parar, vai funcionar. Mas ela vai ter prejuízos emocionais, porque ela, por exemplo, pode ficar com o desejo reprimido, ela não sabe dizer aquilo dali que ela tem vontade de fazer. Então, ela para não ser punida, né? Para não apanhar, para não ser castigada. Mas ela acaba tendo dificuldade de autoconhecimento. Porque se ela está reprimindo o que ela gosta, ela não vai conseguir identificar o que é que eu gosto mesmo de fazer. Não, você vai acabar atendendo só o que seus pais querem que você faça. E aí depois ficam adolescentes, aí chega o momento de escolha profissional. Aí tem que escolher uma profissão. Vamos para pensar que a gente passa 90% do nosso tempo no trabalho. Se a gente não escolhe uma profissão que seja a nossa vocação, algo que a gente goste, a pessoa vai ficar infeliz, vai ficar frustrada, certo? Só que uma criança, nesse momento da adolescência, conseguir identificar o que ela gosta, ela precisa, na infância, conseguir perceber o que ela gosta, o que ela não gosta, conseguir expressar isso, né, para os pais. Só que quando os pais só reprimem tudo que a criança quer de uma forma punitiva, a criança vai acabar usando máscaras para agradar os outros, vão reprimir os seus sentimentos, e aí vem transtorno de ansiedade, vem depressão. Então, um dos prejuízos são os transtornos emocionais, né? Problemas de autoestima, porque acaba querendo fazer tudo só para agradar o outro, mas não está agradando a si mesmo. Tem também o problema da mentira, que a criança começa a mentir para esconder que ela queria aquilo dali. Se ela fez alguma coisa errada, quebrou algum objeto, ela não vai chegar para os pais de uma forma assertiva para explicar o que aconteceu. Ela vai esconder para evitar a punição, né? Então, tem vários prejuízos. Vamos parar para pensar também que, até para nós adultos, às vezes, é difícil a gente ter autocontrole em algumas situações, né? Numa relação com o marido, às vezes, numa discussão, ou no trabalho, ou numa briga de trânsito. Então, a gente, muitas vezes, a gente acaba se controlando porque a nossa educação foi punitiva, mas a gente não sabe ter uma comunicação assertiva, que é o ideal. Então, a gente pode ser agressivo com o outro, a gente pode ser passivo e submeter a tudo, e também ficar frustrado e infeliz com isso. Então, geralmente, os agressivos vão ter um problema de relação social, enquanto os passivos vão ter um problema de relação intrapessoal. Porque eles não vão saber como lidar com suas emoções. Mas a gente tem como ter a comunicação assertiva, que é o meio termo, em que você tanto fala o que você deseja ou aprende a limitar o outro, quanto você também aprende a respeitar o outro, ambos estão sendo respeitados, e aí é uma relação mais saudável. O problema de quando a gente bate, quando a gente pune, é que a gente não ensina a criança como se comunicar assertivamente. Ela está parando de fazer porque ela está com medo. Mas a gente não está ensinando como ela vai lidar com a sociedade depois no futuro, como ela vai se relacionar, como ela vai se comunicar, entende? Nem com o outro, nem consigo mesmo. Então ela acaba não conseguindo fazer isso. Ó, geralmente os pais usam esses recursos porque eles querem controlar o comportamento da criança e não sabem como. Estão preocupados, como é que vai ser essa criança no futuro. Se eu não educar agora, não disciplinar agora, não ensinar agora o que é correto, como é que vai ser. E a gente também acaba replicando o que foi feito com a gente na nossa infância. Então, muitos dos pais falam, eu apanhei, mas eu sou uma pessoa de bem. Então, eles estão olhando, lógico, quando os pais não têm recursos, às vezes, fazer isso é menos pior do que não fazer nada, do que deixar a criança livre e acaba sendo permissivo, porque os prejuízos são até mais graves. Mas se a gente tem recursos adequados, que a gente pode educar e disciplinar a criança, pensando numa vida futura, mas com uma educação e uma disciplina positiva e que se preocupe com o lado emocional dessa criança, por que não fazer? Né? Essas pessoas que falam, eu conheço uma pessoa de bem, não sabem, às vezes, que tem problema de autoestima, de autoconfiança, que são pessoas, às vezes, que são agressivas porque não sabem se comunicar. Então, tem vários prejuízos que as pessoas não sabem. E a origem disso está lá na infância.